Projeto de Lei de Conversão número 19, de 2017, que transforma a Autoridade Pública Olímpica, APO, na Autoridade de Governança do Legado Olímpico, AGLO, e dá outras providências, provenientes da medida provisória 771 de 2017, parecer número 1 de 2017 da Comissão Mista. O relator foi o deputado Altineu Cortez, favorável à matéria parcialmente às emendas 2 e 8, nos termos do projeto de lei de conversão que apresenta pela rejeição das demais emendas. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 5 de julho e seu prazo de vigência se esgotará no dia 10 de agosto de 2017. Prestados os esclarecimentos, passa-se a apreciação da matéria. Para discutir a matéria, a senadora Vanessa Caseltin. Para discutir o projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas em turno único. Senadora Vanessa. Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu queria chamar a atenção, solicitar a atenção de meus colegas parlamentares, senadoras e senadoras, para a medida provisória que nós estamos votando, o projeto de lei de conversão. Projeto de lei de conversão que substitui a Autoridade Pública Olímpica, a APO, que foi criada no ano de 2011 com o objetivo de organizar as Olimpíadas no Brasil pela AGLO, que é a Autoridade de Governança do Legado Olímpico. Eu quero, antes de mais nada, senhor presidente, lembrar que a legislação que criou a APO, a Autoridade Pública Olímpica, no ano de 2011, previu a sua extinção no dia 31 de março de 2017, em decorrência do final das Olimpíadas e da desnecessidade de continuar existindo uma autarquia com este objetivo. Portanto, todo o legado olímpico deveria naturalmente passar para outros órgãos a fim de que fossem administrados por outras estruturas. O que nós vimos, entretanto, senhor presidente, não foi a extinção conforme previa a legislação original, a extinção da APO, e sim a publicação, senadora Lides, de uma medida provisória que substituiu a APO pela AGLO, ou seja, pela Autoridade de Governança do Legado Olímpico, que nós consideramos completamente desnecessário. Desnecessário, senador Pimentel, em qualquer cenário, mas desnecessário ainda mais no cenário em que o Brasil vive hoje, que é um cenário de depressão profunda, não é de recessão, depressão profunda. Vejam, o grande debate nacional hoje é possivelmente a necessidade de se rever as metas fiscais para ampliar o déficit previsto de 139 bilhões para 159 bilhões de reais. E, enquanto isso, de forma contraditória, o governo federal não apenas fica gastando recursos, liberando recursos para a bancada de deputados federais a fim de ver rejeitada a solicitação do Ministério Público para a abertura de processo contra o presidente Temer. Mas também assistimos medidas como essa, a edição de uma medida provisória que mantém, que recria, que substitui uma autarquia que deveria ter sido extinta em março desse ano e não foi. Ainda diz assim, não, mas nós estamos diminuindo o número de cargos comissionados e funções gratificadas existentes. Vejam, a lei original, ela criou 181 cargos, sendo 90 cargos de função, 90 posições de função gratificadas e 91 cargos comissionados. E o que é que o governo faz? O governo apenas propõe a extinção de 26 cargos comissionados, ou seja, mantendo, senadora Lídice, 65 cargos comissionados, que não são cargos providos através de concurso público, e mantém também um número significativo, em torno de 30 funções gratificadas, o que, no nosso entendimento, não tem a menor necessidade. Não tem a menor necessidade. Muito se fala aqui do déficit previdenciário, mas, por outro lado, olha aqui, ó,
o que os senhores estão querendo aprovar nesse momento. Então, eu quero chamar aqui, solicitar a atenção dos meus colegas. Essa medida provisória é desnecessária, porque desnecessário é a criação de uma autarquia como essa chamada Agro. Não há necessidade disso. Portanto, eu faço um apelo aos meus colegas. Vamos votar contra essa medida provisória, porque o Ministério dos Esportes pode cuidar do legado olímpico, sim, sem a necessidade de criação e manutenção de novos cargos comissionados. Então, eu faço um apelo para que meus pares, senadoras e senadores, se posicionem contrários à aprovação dessa medida provisória. Era isso. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente, só para registrar que a medida provisória é importante, é um legado olímpico. Nós vimos essa semana ainda um incêndio em parte da coberta lá no Parque Olímpico. Portanto, o governo encaminha sim a favor da medida provisória da forma como veio da Câmara, senhor presidente. Está encerrada a discussão. Presidente. Para discutir a matéria? Senhor presidente, rapidamente, senhor presidente, há uma incompatibilidade do discurso do próprio governo. O governo fala em contenção de gastos, em déficit fiscal. Tudo bem que mês passado liberaram quase 2 bilhões de reais em emendas para deputados na Comissão de Constituição e Justiça para evitar que o senhor presidente da República fosse processado pelo Supremo Tribunal Federal na denúncia ofertada pelo Procurador-Geral da República. Aí agora encaminha para cá um projeto de lei criando estrutura e cargo público. Qual o argumento que levou o senhor Michel Temer à presidência da República? Qual o primeiro argumento que o levou à presidência da República? Não era o tal déficit público? Não era a tal contenção dos gastos públicos? Por que agora manda o projeto para cá criando cargos, aumentando o gasto público? Há uma incompatibilidade entre a teoria e a prática óbvia desse governo. Por um lado, não tem dinheiro para a educação, para a saúde e para as universidades. As universidades públicas, a senadora Fátima sabe disso, as universidades públicas, mais de 30 universidades públicas vão fechar nesse segundo semestre. Não vai ter segundo semestre porque o Ministério da Educação não repassou as dotações orçamentárias para as universidades públicas. Os hospitais públicos, as unidades de saúde estão sem repasse de recursos para a saúde pública. Os estados brasileiros estão quebrando, todos. E o senhor presidente da República libera dinheiro para deputados, para evitar que ele seja processado no Supremo Tribunal Federal. E o senhor presidente da República manda uma indecência como essa para cá, criando mais cargo público, aumentando o custo da atividade meio do Estado. Senhor presidente, é incompatível isso daqui com o próprio discurso do governo. O ministro Meirelles não deveria continuar num governo que vai contra o próprio discurso dele. E aí, essa semana ainda, o senhor ministro Henrique Meirelles faz pronunciamento dizendo que o déficit público vai aumentar. Claro que vai. Como não aumenta o déficit público? Criando mais cargos? Como não aumenta? Como não aumenta a previsão? O senhor ministro da Fazenda, até pelo próprio discurso dele, deveria se retirar o quanto antes deste governo, porque este governo é incompatível com o seu próprio discurso. Aliás, o governo do senhor Michel Temer e aliados, há muito tempo, é incompatível com a própria República, senhor presidente. Por isso, o encaminhamento do nosso voto é não. Senhor presidente, Eduardo Lopes. eu quero aqui justificar. Eu sei que houve 2 votações nominais, mas eu, juntamente com a bancada do Estado do Rio de Janeiro, estávamos em reunião com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, tratando de assuntos da segurança pública do Rio de Janeiro. Então, quero registrar aqui que, se pudesse estar presente, teria votado de forma afirmativa, teria votado sim nas votações nominais que aconteceram. Então, justificando a minha ausência. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, verificação. Já no mérito. Dos pressupostos. Bom, eu vou... Não, só um minuto. Eu vou atender
a solicitação dos senadores, mas enquanto Vossa Excelência estava de costa ali para a mesa já tinha declarado votação. Mas por uma questão de respeito ao mandato de Vossas Excelências, a pedido de verificação eu votei. Presidente, vamos pedir verificação no mérito. No mérito. Tá sem som. Presidente, eu registrei o meu voto contrário, os pressupostos, perdão, me permita. No mérito, nós solicitaremos verificação. Então, aprovados os pressupostos com voto contrário da senadora Vanessa, do senador Randolfo e do senador Paulo Rocha. Foram apresentados requerimentos de destaque, que serão publicados na forma regimental. Votação em globo dos demais requerimentos de destaque. Senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores que o rejeitam os destaques, permaneça como se encontram. Ressalvado de bancada, né, presidente? Não apareceu aqui destaque de bancada. Tem, sim, senhoras e senhores senadores, então rejeitado com o voto contrário da senadora Vanessa, do senador Randolfo, da senadora Fátima Bezerra, senador Paulo Rocha, senadora Regina Souza. Votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados. Senhoras senadoras, senhores senadores que aprovam, permaneçam como se acham. Verificação, senhor presidente. Aprovado, mas tem verificação. Pedido de verificação. Em apoiamento, verificação concedida. E eu convido os senadores e as senadoras que venham até o plenário. Estamos no processo de votação nominal. Processo de votação nominal do projeto de lei de conversão da medida provisória. Está iniciada a votação. PT vota não. A liderança do governo encaminha o voto sim. A liderança do governo encaminha sim. PT encaminha não. PSDB vota sim, senhor presidente. PSDB encaminha o voto sim. E convido os senadores, estamos num processo de votação nominal.